E aqui nós vemos uma palavra de Paulo exatamente direcionada para que o povo nunca perdesse o conhecimento, para que o povo sempre estivesse bem claro o caminho que é o caminho das Escrituras, e não o caminho que algumas pessoas já estavam propondo para a igreja. E aí nós vemos no capítulo 3, você que abriu a sua Bíblia aí, entenda uma coisa, nós vemos Paulo dizendo para que a igreja tome uma posição de se guardar, que a igreja tome um posicionamento sempre em não estar aberto para as coisas que não estão na palavra do Senhor. Algumas coisas nós, no decorrer da nossa vida, nós fizemos alterações, no decorrer da história da igreja também, nós fizemos concessões dessas coisas, porque elas não tinham prejuízo para a salvação. Mas existem coisas que tratam diretamente com a salvação. Existem coisas que interferem no nosso conhecimento, nas estruturas da nossa vida. Os irmãos que trabalham aqui com construção, os irmãos que trabalham com reforma, ou você que conhece a sua casa, você bem sabe que tem coisas que podem ofender o fundamento, podem ofender partes da sua casa, que depois pode levar a um prejuízo muito grande. Pode cair uma parede, pode trincar uma laje. Se você remover coisas na sua casa, se você remover uma parede, que era uma parede de arrimo, como a gente fala, não é? Se você enfraquecer o pé direito da sua casa, essas coisas, elas podem levar você a ter um prejuízo na sua casa muito grande, ou ter que fazer um reparo maior ainda do que você estava pensando. Mas, irmão, vamos aqui pensar aqui, então, nessa maneira figurada, mas se você trocar a cor da sua parede, depois você não gostou, não foi bom, a gente pode voltar na cor que era antigamente, não é verdade, irmãos? Se você tirou a porta e a porta não era aquilo que você queria, você pode. Agora, se você abrir porta em todos os cômodos seus, talvez você comece a mexer, interferir na segurança da estrutura da sua casa. Mas existem coisas que você pode mexer na sua casa, porque isso não vai interferir na estrutura. Eu estou dizendo, irmão, porque hoje muitas coisas estão sendo associadas à igreja. Muitas mudanças nós estamos vendo e tem coisas que não vão interferir na estrutura, na formação, no meio, no centro da igreja, nunca vai ser mexido nisso, por essas mudanças. Mas tem coisas, irmãos, que ofendem e mexem exatamente com aquilo que nunca se deveria mexer. Esta semana nós vimos um infeliz, né? Infeliz que eu digo não é porque ele é infeliz, porque ele é infeliz, é porque ele foi infeliz no que ele disse, tratando de uma reforma na palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus precisava passar por uma reforma para nós inserirmos pessoas que estão certas do seu pecado, convictas do seu pecado, mas que essas pessoas deveriam ser inseridas no contexto da igreja, pela mudança da palavra de Deus. Como nós estamos aqui hoje, e essa é uma reunião importante para a igreja, mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, que quem acrescentar um i ou um tio, estará sujeito a receber todos os flagelos que está contido nesta palavra, porque Deus, Ele vela pela sua palavra, e se você não sabe qual é exatamente o sentido da palavra velar, é ficar perto, é proteger, é estar próximo, é montar sempre uma forma de não deixar aquilo ser violado. É como a família cuida, velando, né, do seu ente querido, na sua despedida dessa pessoa, a família está ali, sempre. Agora pense o Senhor, o nosso Deus, velando pela sua palavra, olhando para ela, e eu tenho certeza
que nós estamos aqui hoje para decidir, mais uma vez, que nós seremos fiéis à palavra do Senhor. Ele está falando, um homem desse está falando, querendo mexer com a mídia, querendo mexer, provocar uma discussão, mas a verdade é muitas pessoas já decidiram que teriam um evangelho adulterado, que viveria da forma de ter um evangelho adulterado, mesmo que a Bíblia dele é igual à nossa, mas ele vive um evangelho adulterado. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo exatamente aqui que nós temos que nos guardar dessas pessoas. Não é nos afastar, mas nós temos que nos guardar do pensamento dela, guardar do procedimento dela com relação à palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado, irmão, porque à medida com que você se expõe a esse tipo de convivência, porque hoje a gente não precisa estar na casa da pessoa, hoje a gente não precisa ir procurar a pessoa para conversar com ela. Tem gente que todo dia ele está transmitindo o pensamento dele para as pessoas, e talvez alguns a partir desse dia, por concordarem com a ideia, por concordarem com a heresia dessa pessoa, vai aumentar muito os seguidores de um homem desse. Pode prestar atenção nisso, irmão, porque não existe só querendo o bem das Escrituras, existem pessoas que querem, não vê a hora de torcer, não vê a hora de destruir, não vê a hora de tirar a validade da palavra de Deus. Assim como existe aqueles que dia e noite lutam pela igreja, existe aqueles que querem desautorizar a igreja também diante da sociedade. Assim como tem aqueles que procuram pautar as suas informações dentro de um ponto de vista que beneficie a verdade, outros também acham que a mentira é melhor, porque a mentira tem mais divulgação, a mentira ela alcança uma proporção maior, porque mais pessoas vivem na mentira, porque a Bíblia fala que o Deus desse século é o pai da mentira, irmão. Então, vamos entender que nós estamos aqui como aquelas pessoas que são os guardiões, as guardiãs da palavra do Senhor. Por isso que Paulo falou, guardai-vos, porque nós temos uma missão ainda, de manter o conhecimento da palavra, de transmitir o conhecimento da palavra. Essa é a maior missão da igreja. O evangelho são boas novidades, mas a mídia e muitas coisas parece que querem impor um pensamento que o evangelho traz um prejuízo para a desenvoltura, para o progresso da humanidade, para o progresso do pensamento humano, mas eu e você temos a missão de guardar a palavra do Senhor. Há uns anos atrás, há umas décadas atrás, melhor dizendo, existia um regime velado na Rússia e nos países que eram fechados para o cristianismo. E nesse regime alguns irmãos eram presos. E na prisão eles não tinham contato, ficavam afastados uns dos outros, mas todo dia eles procuravam trazer um texto bíblico, e cada dia era um dos presos que traria um texto bíblico para aquele dia, para o pensamento, para eles discutirem aquele texto bíblico, para eles manterem a palavra de Deus viva. Imagine hoje, irmão, se prenderem os crentes e a gente tiver essa missão. Já pensou nisso? Como que nós vamos ter? E eu sei que alguns textos são preferidos da nossa vida, mas eles não contêm toda a Bíblia, irmão. Alguns textos nós preferimos muito, mas só eles, não significa que toda a palavra de Deus está representada na sua vida, só pelo Salmo 23, só pelo Salmo 91, só pelo Salmo 46, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 5, você tem que, Eclesiastes capítulo 3, tempo para todas as coisas. Nós precisamos ter cuidado, irmão, porque nós temos que ter uma extensão da palavra de Deus na nossa vida, para que a gente possa guardar amanhã ou depois, porque eu sei que coisas piores virão, o inimigo da nossa alma está vendo que houve um despertamento, e se a igreja é despertada, na sequência, aqueles que
creem na palavra, eles vão buscar o avivamento, pode ter certeza. Eles já estão se sentindo avivados, muitos já estão vivendo uma plenitude do Espírito Santo. Estou falando deste lugar, muitos irmãos, muitas igrejas já estão decidindo que vão buscar mais a Deus, vamos orar mais, vamos ter mais comunhão com Deus, vamos viver com seriedade na presença do Senhor. E isso, irmão, o inimigo já está preparando o seu contra-ataque. Amanhã, ou hoje mesmo, você vê, ou continuar ouvindo notícias com relação a tudo isso, porque o inimigo tem se preparado para contra-atacar. Eu creio nesta palavra, e essa palavra, ela está mostrando que a cada dia a volta de Cristo é iminente. Então nós sabemos também que o inimigo está preparando as suas armas para desestimular, para nos tirar da visão. Mas nós somos a igreja que temos uma palavra de Cristo na nossa vida. Nós sabemos que o nosso Jesus maravilhoso, ele falou, eu vou, mas eu vou voltar, eu vou buscar a igreja. Então a igreja sempre diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Guardai-vos, igreja, guarde-se,